Muito bem, meus amigos, então, nós vamos iniciar nesse momento o sermão, né, que eu trago nesse mês. Seria em junho, né? Acabou que está sendo em julho, mas bem no comecinho. Como eu tenho feito a cada mês, tenho trazido uma mensagem por mês, né? Ou tenho tentado fazer isso. E hoje eu trago essa mensagem especial, como eu estava falando para vocês. Essa mensagem eu comecei a preparar algum tempo atrás e concluí nessa semana. E o tema da mensagem desse sermão é a importância de conhecer a verdade, né? A classe bíblica que eu tenho feito desde 2020, né, desde lá no início da pandemia, juntamente com o professor Dácio, ela tem esse nome, né? Classe Bíblica Verdade. Por quê? Porque a nossa missão é ensinar a verdade para as pessoas. Vocês vão ver que nem sempre, usando a Bíblia, a verdade é ensinada. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não é. E aí eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, nós vamos ver vários textos bíblicos. Eu quero que vocês entendam a importância de você conhecer a verdade, tá? Essa mensagem não é para o outro que está participando aqui da reunião, não é para quem está assistindo no Facebook, não é para o seu cônjuge, para o seu filho, não é para o seu vizinho, essa mensagem é para você, tá? Então eu peço que você tome essa mensagem para si mesmo, tá bom? E entenda por que é importante que você conheça a verdade e o que isso tem a ver com a sua salvação, tá bom? E no final nós vamos ver qual deve ser a nossa atitude com relação à verdade, tá bom? Então convido vocês a fazer uma oração agora. Então feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pelo privilégio de poder estar compartilhando a tua palavra aqui com os nossos amigos. Agradeço pela vida de cada um deles, pela minha vida, pela vida dos nossos familiares. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem conservado as nossas vidas até aqui, tem sustentado as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. E nesse momento, Pai, vamos abrir a tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito nos guie a toda a verdade, nos dê entendimento da tua palavra, nos ajude a entender essa mensagem, possamos guardá-la na nossa mente, no nosso coração e possamos tomar decisões importantes também aqui para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Eu peço que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, também unja os meus lábios para que eu fale somente aquilo que for da tua vontade. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Para quem está aqui participando ao vivo, eu já pedi para abrir a Bíblia no primeiro texto bíblico. Nós vamos ler, então, Marcos 1:38, para a gente começar, tá? Se você está com sua Bíblia aí, leia na Bíblia, tá bom? Então, o texto diz assim, Marcos 1:38, diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Aqui Jesus está dizendo que ele veio para fazer o quê, meus amigos? Jesus teve várias missões, né? Jesus veio a essa terra na sua primeira vinda para cumprir o fazer, né? Jesus tinha várias missões a cumprir, né? Agora ficou melhor. A principal delas era morrer no lugar de cada um de nós, pecadores. Mas Jesus disse que ele veio fazer outras coisas. E uma das coisas que Jesus veio fazer está aí nesse texto. Jesus disse que ele veio pregar, tá? Agora Jesus veio pregar o quê?
Nós vamos ver no próximo texto, que está aqui mesmo em Marcos 1, o verso 14 agora. Procure aí na sua Bíblia, verso 14, aí desse capítulo mesmo, de Marcos 1. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o quê? Pregando o evangelho de Deus. Ok? Então, Jesus veio para pregar. E aí eu perguntei, mas pregar o quê? E aqui está a resposta. Jesus veio para pregar o evangelho de Deus. E se você ler Mateus 4:23, lá vai chamar esse mesmo evangelho de Deus de evangelho do reino. Você já deve ter visto essa expressão na Bíblia, né, em algum momento, ok? Então, o evangelho de Deus é o mesmo evangelho do reino. Então, Jesus veio para pregar esse evangelho, ok? E qual deve ser a nossa atitude com relação a esse evangelho? Leia o próximo texto, o próximo verso, né, o verso 15. Jesus veio pregando o evangelho de Deus, né, dizendo, olha só a pregação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ok? É claro que os sermões de Jesus, as mensagens de Jesus não eram só isso, né? Isso aqui é um resumo do que Jesus pregava. Mas veja qual era o conselho de Jesus nas suas mensagens com relação ao evangelho. Jesus falava: crede no evangelho. Se você vê a pregação de João Batista, você vai ver que João Batista pregava a mesma mensagem, tá? João Batista chamava as pessoas para crerem no evangelho. É a mesma mensagem que Jesus pregava. Ok? Então, Jesus veio para pregar o evangelho de Deus e nós devemos crer nesse evangelho. Tá certo? E quem é que tem a missão de pregar esse evangelho, meus amigos? Vamos ver aí, ainda no livro de Marcos, no capítulo 16 agora. Último capítulo de Marcos, do evangelho de Marcos, né? Capítulo 16 e o verso 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou essas palavras aqui para os 11 apóstolos. 11 por quê? Porque Jesus falou isso aqui depois da sua ressurreição. E Judas, né, que foi o apóstolo, o discípulo que traiu Jesus, ele tinha se suicidado, né? Então, ficaram 11 apóstolos, depois foi escolhido mais um e novamente ficaram 12. Mas nesse momento aqui eram 11, os 11 apóstolos, né? Jesus fala para os 11 apóstolos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós já vimos que esse evangelho é o evangelho de Deus ou o evangelho do reino. E se eu perguntar para você, você acha que esse evangelho é um verdadeiro ou um falso evangelho? Esse evangelho que Jesus pregou, esse evangelho que Jesus disse para ser pregado em todo o mundo, você acha que ele é um verdadeiro ou um falso evangelho? Eu tenho certeza que você vai me responder que é um verdadeiro. É o verdadeiro, né? Então, esse evangelho de Deus, que é o mesmo evangelho do reino, é o evangelho verdadeiro. E é esse evangelho verdadeiro que Jesus disse que os apóstolos, só que os apóstolos aí eles estavam representando toda a igreja cristã, né, a igreja de Cristo. Então, a igreja é que tem a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que evangelho? O evangelho verdadeiro. Ok? Mas nós sabemos que existem milhares de igrejas.
Isso só dentro do cristianismo. Será que existe alguma igreja que prega o evangelho verdadeiro? É claro que existe, meus amigos. Se você ler Mateus 16, 18, você vai ver Jesus dizendo que ele tem a sua igreja, né? Ele fala minha igreja. Jesus tem a sua igreja na terra e essa igreja, somente ela, é quem vai pregar o evangelho verdadeiro. Então, existem milhares de igrejas no cristianismo, mas uma apenas é que prega toda a verdade, ou seja, prega esse evangelho de Deus, ou o evangelho do reino, ou o evangelho verdadeiro. Então, essa igreja é quem tem a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ok? Entendido até aqui, meus amigos? Agora, olha só o que Jesus fala na continuação, no verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós já começamos a entender o tema dessa mensagem, a importância de conhecer a verdade. Qual a importância de conhecer a verdade? E aí você vê que em Mateus 16, 16, Jesus disse que quem crê, e ele estava falando do quê? Crer em quê? Aí você vê o contexto. O que que diz no verso 15? O que que Jesus falou no verso 15, né? Ele estava falando do quê? Ele estava falando do evangelho. Então, Jesus estava se referindo a esse evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo. Então, veja a importância de conhecer a verdade. Se você crer no evangelho verdadeiro, se você crer na verdade e for batizado, você será salvo. Quem, porém, não crer nesse evangelho será condenado. Então, crer ou não no evangelho verdadeiro, meus amigos, tem a ver com seu destino eterno, com a sua salvação ou com a sua perdição. Isso é um tema importante, a não ser que você não considere isso importante, né? Mas se você está aqui, eu acredito que você considera que o seu destino eterno é importante. E eu acredito que você queira a vida eterna e não a morte eterna. Então veja que o ser batizado, ele vai ser uma consequência de você crer no evangelho verdadeiro. Essa semana eu aprendi uma coisa com relação ao batismo, né? A gente vai sempre aprendendo, né? De uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, existe Satanás conseguiu deturpar grandemente esse evangelho, né? E aí é, ele levou as pessoas a acreditarem que basta você fazer um apelo para a pessoa aceitar a Jesus, que se essa pessoa se levantar e for à frente e disser eu aceito Jesus, Jesus entrou no meu coração, se a pessoa fizer isso, se ela disser isso, ela está salva. Mas o que que acontece, meus amigos, é que muitas vezes essa demonstração pública ali de aceitar a Jesus, ela é tomada por meio da emoção, né? E a pessoa sai dali da igreja e nada muda na vida dela, né? Então, quando essa decisão é verdadeira, ao sair da igreja, as coisas vão começar a mudar na vida dela, né? Ela vai produzir frutos dignos de arrependimento, como diz a Bíblia. E um dos frutos dignos de arrependimento, uma das decisões que essa pessoa vai tomar depois que ela aceitou Jesus é ser batizada. Então, o batismo ele garante que a decisão que a pessoa tomou de aceitar a Jesus não foi uma decisão por emoção, foi uma decisão racional, né? Isso eu aprendi essa semana. Eu estou compartilhando aqui com você. É claro que esse não é o único significado ou objetivo do batismo, né? Existe outros, né?
mas isso daí é outro assunto. E você pode assistir o estudo bíblico que tem lá na classe, no canal da Classe Bíblica Verdade. A lição 21, ela fala sobre o batismo. Tá bom? Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, a nossa atitude com relação ao evangelho verdadeiro, aquilo que nós devemos fazer é crer nesse evangelho, ok? E aí, meus amigos, vamos ler esse texto aqui na tela por uma questão de tempo, né? Gálatas 1, versos 6 a 9. Segura aí, deixa eu voltar aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Falar o seguinte para vocês. Agora que vocês entenderam a importância de conhecer o Evangelho de Deus ou o Evangelho do Reino, você precisa entender que existe um outro Evangelho sendo pregado há muito tempo. E esse outro Evangelho nós vamos ver nesse próximo texto que nós vamos ler agora, tá? Vamos voltar lá para ele. O texto é Gálatas 1, versos 6 a 9. Olha só o que diz aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Preste atenção na palavra evangelho, ok? Então, Paulo estava admirado que os cristãos estavam passando do evangelho verdadeiro para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só, aqui Paulo dá um outro nome para o evangelho verdadeiro. Nós já vimos dois, né? Evangelho de Deus, evangelho do reino e agora evangelho de Cristo. Ele está falando do evangelho verdadeiro. Então, haviam algumas pessoas que queriam perturbar e perverter o evangelho verdadeiro. Continuando. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, anátema significa maldito, né? Seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é que desde o tempo dele, haviam pessoas que queriam perverter o evangelho verdadeiro, que pregavam um outro evangelho, que era um falso evangelho, e ele disse que ele disse que os cristãos deveriam ficar com o evangelho verdadeiro, que eles já tinham sido ensinados, né, por Paulo e pelos outros discípulos de Cristo. E mesmo se um anjo viesse do céu ou uma outra pessoa, né, e pregasse um outro evangelho, um falso evangelho, essa pessoa deveria ser considerada anátema, né, ou maldita. Ok? Então, aqui Paulo está falando de um falso evangelho. E vocês acham que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tão próximos, né, da volta de Jesus, do fim, vocês acham que essa situação mudou? Vocês acham que não está mais sendo pregado um falso evangelho? Vocês acham que não existe um outro evangelho que não seja verdadeiro? Vocês acham que não há mais pessoas que perturbam e pervertem o evangelho de Cristo? É claro que existe, meus amigos. E muito mais agora, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, né? E aí, meus amigos, qual é o problema de nós conhecermos um falso evangelho? Para quem já participou do estudo bíblico na classe bíblica, a primeira lição fala sobre a Bíblia, né? A lição 1 tem como tema a verdade sobre a Bíblia Sagrada. E quem já estudou essa lição sabe que nós devemos estudar a Bíblia com dois objetivos. O primeiro objetivo é conhecer a Deus, ou mais especificamente, conhecer o Filho, né? Conhecer Jesus Cristo. E ao conhecer Jesus, nós conhecemos o Pai.
O segundo objetivo é conhecer a vontade de Deus, tá? Então, esses dois conhecimentos são obtidos por meio do estudo da Bíblia. E esses dois conhecimentos devem estar baseados na verdade. E aí que a gente consegue, sabendo disso, né, nós conseguimos entender qual é o problema de crer em um falso evangelho. Se você, se você crer em um falso evangelho, o que vai acontecer é que você, primeiro, vai ter um conhecimento errado a respeito de Deus, você não vai conhecer a Deus da forma correta, e segundo, que você vai ter um conhecimento errado da vontade de Deus, você não vai conhecer a vontade de Deus da forma correta. E aí é por isso que muitos acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Por quê? Porque estão crendo num falso evangelho. Então vejam só a importância, meus amigos, de nós conhecermos e crermos no evangelho verdadeiro, né? Ou na verdade. A pergunta que eu faço agora é como não ser enganado por esse falso evangelho. O que é que nós devemos fazer? Vamos ver o texto aqui, João 7, 16 e 17. Ainda Jesus, ele diz o seguinte: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, como não ser enganado por um falso evangelho, por esse falso evangelho que está sendo pregado por aí? Jesus disse: quem quiser fazer a vontade do Pai deve conhecer o quê? A doutrina. Deve, quem não quer ser enganado por esse falso evangelho deve confirmar por si mesmo se essa doutrina que está sendo pregada, se ela é de Deus ou se ela é de homens, ok? Então, é isso que Jesus está falando aí, está nos ensinando. Se você quer fazer a vontade de Deus da forma correta, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, você tem que conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não, ok? E quem é que tem a função, né, de nos guiar a toda a verdade? João 16:13 nos mostra que é a terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo. Olha só o que diz aí: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é chamado aí, né, desculpa, é chamado aí de o Espírito da verdade. Por que que ele recebe esse nome, meus amigos? Porque é ele quem nos guia a toda a verdade. E essa verdade está onde? Essa verdade está na palavra de Deus. Então, é por isso que todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar pedindo que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, para que a gente tenha uma compreensão correta de Deus, ou de Jesus, né? E também da vontade de Deus. Meus amigos, agora nós vamos ver um outro texto aqui, está em 2 João 1, 7 a 11, para nós vermos quem é que prega esse falso evangelho. Tá? Acompanhe aí. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, olha só a palavra doutrina, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter, olha só, preste atenção nessa parte final. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo, ou a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira.
Se alguém vem ter convosco, novamente, né, lendo, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Meus amigos, lendo esses dois últimos versos aí, os versos 10 e 11, você percebe como é sério essa questão de nós buscarmos, né, um lugar, ou buscarmos pessoas que preguem a verdade. Você conseguiu perceber isso? Aqui, o apóstolo João diz que se alguém vai até você e não leva a doutrina de Cristo, você não deve nem receber essa pessoa em casa, não deve nem dar as boas-vindas. Porque quem dá as boas-vindas se torna cúmplice das obras más dessa pessoa. Então, quem é que prega esse falso evangelho, meus amigos? Aqui Jesus fala de Jesus não, desculpa, João, né? Fala de enganadores que têm saído pelo mundo fora. Ele fala aqui do enganador, do anticristo. Ou seja, toda pessoa que seja um pastor, seja um missionário, seja um obreiro, ou qualquer outra nomenclatura que tiver, se essa pessoa não prega a doutrina de Cristo, se ela não prega o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro, você não deve ter relação com essa pessoa. Você deve se afastar dela. E isso quer dizer que se você tem frequentado uma igreja e você tem percebido que ali o seu pastor, ou pastor agora, né, seja homem ou mulher, se ele não tem pregado toda a verdade, isso quer dizer que o seu lugar não é ali. Se você não deve receber em casa uma pessoa que não leva a doutrina de Cristo, por que que você deve permanecer numa igreja que não prega a doutrina de Cristo? Entendeu? Se você faz isso, você está se tornando cúmplice das suas obras mais. Veja como o assunto é sério. E nós vamos ver agora, caminhando para o final dessa mensagem, benefícios. Desculpa, vamos ver mais dois textos aqui que estão em 2 João 1,4, que diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E 3 João 1, 3 e 4 diz: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vejam que quem ficou alegre aí de saber que os seus filhos espirituais andavam na verdade foi o apóstolo João. Mas será que Deus não fica alegre também? É claro que sim, né? Se João ficava alegre, imagina Deus. Deus fica muito alegre, fica sobremodo alegre, meus amigos, quando ele vê os seus filhos andando na verdade. Para você andar na verdade, você precisa primeiro conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, você precisa praticar. Quando você conhece e pratica, ao praticar essa verdade que você conhece, que Deus revelou para você, aí você está andando na verdade. E essa é mais uma atitude que você deve ter com relação à verdade. Você deve andar nela, você deve praticar a verdade que você conhece. E aí Deus vai revelando novas verdades para você. Agora sim, nós vamos ver alguns benefícios de nós conhecermos a verdade. 1 João 2,17 diz: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Lembra que Jesus falou que quem quiser fazer a vontade de Deus deve conhecer a doutrina verdadeira, né? Então, aqui, João diz que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então,
Quem conhece a doutrina verdadeira vai fazer a vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente, ou seja, será salvo, né? Receberá de Deus a vida eterna. Outro benefício está em 1 João 2:21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, se você sabe a verdade, e aqui é interessante, né, que João diz, olha, eu não estou escrevendo isso porque vocês não saibam a verdade. Eu sei que vocês já sabem, né? Então, nós também devemos saber a verdade, devemos conhecer a verdade, devemos buscar essa verdade. E outro benefício é que você não será enganado. Por quê? Porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, se não procede nenhuma mentira da verdade, e é claro, as próprias palavras já mostram isso, né? Porque elas são antônimas, né? Então, você não será enganado, né? Esse é um outro benefício de você conhecer a verdade. Mais um, Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando nós cremos na verdade, quando nós cremos no evangelho verdadeiro, Deus nos gera pela palavra da verdade. Nos gera como? Deus, a palavra gerar tem a ver com engravidar, né? Conceber, né? Tem a ver com ter um filho. Então, quando a Bíblia fala que Deus nos gera, ele nos gera como seus filhos, tá? Nós nascemos de novo e nascemos como filhos de Deus. Como é que Deus faz isso? Por meio da palavra da verdade. Deus nos gera pela palavra da verdade. E aí, nós deixamos de ser criaturas apenas e nos tornamos filhos de Deus. E é por isso que nós nos tornamos primícias das suas criaturas, né? Ou seja, nos tornamos especiais para Deus, né? Vamos dizer assim, né? Porque agora nós deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. E Deus faz isso por meio da palavra da verdade. Mais um benefício de você conhecer a verdade. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, aqui diz que aqui está falando do novo nascimento também, né? Que nós nos revestimos de um novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus, e esse novo homem, ou essa nova criatura, é criada em justiça e retidão procedente da verdade. Ou seja, nós nos tornamos justos e retos, e essas duas qualidades, elas procedem, elas vêm da verdade. Elas vêm por meio de você conhecer e praticar a verdade. Mais um benefício aí, meus amigos, de nós conhecermos a verdade. E agora nós vamos para o último texto dessa mensagem. Eu quero, e aí nós vamos concluir. Eu quero que você preste bastante atenção nesses versos aí. Hebreus 2, de 1 a 3, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é uma pergunta que fica para a nossa reflexão, meus amigos. No final dessa mensagem, eu quero que você analise esse verso, que você guarde esse verso na sua mente, no seu coração, e veja o que Deus está falando aí para cada um de nós. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu e você precisamos nos apegar com mais firmeza a esse evangelho verdadeiro, a essa verdade que está na palavra de Deus, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, eu e você jamais devemos nos desviar da verdade. Precisamos nos apegar a ela com firmeza e precisamos jamais nos desviar dela.
E aí, na continuação, Deus faz essa pergunta forte para cada um de nós, né? Se até mesmo, se toda transgressão, né, toda desobediência receber um justo castigo, como é que nós vamos escapar se negligenciarmos essa salvação tão grande que Deus nos oferece? Não vamos escapar, meus amigos. Nós vamos receber também um justo castigo. Agora, se você não quer receber esse justo castigo da parte de Deus, você precisa fazer isso que está aí no verso 1. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que você jamais se desvie delas. E aí nós concluímos fazendo um resumo de tudo que nós vimos até aqui. E eu vou resumir mostrando 5 atitudes que nós devemos ter com relação à verdade. Com relação à verdade. Que você deve ter com relação à verdade. Primeiro, tudo isso nós vimos na mensagem, né? Busque e conheça a verdade por si mesmo, ou por si mesma, né? Não confie a sua salvação nas mãos de ninguém. Não confie a sua salvação nas mãos de líderes religiosos. Busque a verdade por si mesmo. Conheça a verdade por si mesmo, ok? Segundo, creia na verdade. E quando eu falo a verdade, você já entendeu, né? Que eu estou falando do evangelho verdadeiro. Creia nesse evangelho verdadeiro, porque Jesus disse que quem crer no evangelho será salvo. Apegue-se à verdade. Nós vimos nesse último texto. Ande na verdade. Isso quer dizer que você deve praticar essa verdade, né? E, por fim, jamais se desvie da verdade. Essas são as 5 atitudes que eu e você devemos ter com relação à verdade. Então, meus amigos, eu concluo satisfeito de ter apresentado para você a importância de conhecer a verdade. Eu acredito que ficou claro para cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem o porquê é importante que você conheça a verdade. O porquê é importante que você busque e conheça a verdade por si mesmo. O porquê é importante que você creia na verdade ou no evangelho verdadeiro. Porque você deve se apegar e jamais se desviar da verdade. Porque você deve andar na verdade. De tudo isso daí depende a nossa salvação, meus amigos. Então, nunca esqueça que não é o evangelho falso que deve ser pregado a todo mundo para que Jesus volte, mas sim o evangelho verdadeiro. E não é o evangelho falso que vai te salvar se você crer nele, mas sim o verdadeiro evangelho. E nós estamos concluindo mais uma turma da classe bíblica Verdade, e eu tenho a minha consciência tranquila, como eu sempre falo aqui, de que foi apresentado para quem participou, para quem se dedicou nos estudos, foi apresentada toda a verdade. E aí, o que você vai fazer com essa verdade, ela depende de você, depende da sua decisão. Mas a sua atitude, o que você deve fazer está aí na tela. Eu espero que você faça isso com relação às verdades que você aprendeu aqui. E se você não se dedicou como deveria, saiba que ainda é possível estudar. Você pode, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Você pode entrar aqui. Que a sociedade fala que são os piores. É esse que Deus quer. E é esse. Você pode entrar no YouTube e deixa eu só abrir aqui o certo, tá? Você pode pesquisar no YouTube Classe Bíblica Verdade. Aí apareceu aqui um primeiro vídeo, um segundo, também aqui tem o canal. Você pode entrar nele, você pode vir aqui em vídeos, ou você pode vir aqui em playlist. Eu acho até melhor. E aqui, ó, tem o estudo bíblico à verdade. E se você quiser um estudo mais profundo,
tem aqui o estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que inclusive é o tema, é o estudo que nós vamos fazer na próxima turma da classe bíblica daqui a alguns meses. Se você entrar aqui, você tem todo o estudo bíblico disponível aqui, as videoaulas, né? E se você quiser os PDFs, é só entrar em contato comigo que eu mando pelo WhatsApp. Ok, meus amigos? Então, tá aqui as 21 lições, alguns vídeos extra também. Está disponível para que você assista em qualquer momento, para que você estude. Então, se você não se dedicou como deveria, como gostaria, está aí disponível para você. Todos os estudos bíblicos, né? Para que você conheça toda a verdade. Ok, meus amigos? Então, nós vamos orar agora. Peço que você feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pelo privilégio de poder concluir mais uma turma da classe Bíblica Verdade. Te agradeço pelo privilégio de poder levar aos nossos amigos essa mensagem também, uma mensagem tão importante de advertência para cada um de nós, falando da importância de nós conhecermos a verdade. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos por nós mesmos essa verdade. Nos ajuda a andarmos nela. Nos ajuda a crer na verdade, né? Crer no Evangelho verdadeiro. Que não viemos jamais nos desviar dela e possamos nos apegar a ela com firmeza, Pai. E assim possamos ir até o final da nossa vida ou até a volta do Senhor Jesus, para que nós possamos receber dele o galardão, a recompensa, a vida eterna, possamos viver por toda a eternidade ao teu lado. Abençoe a cada um dos nossos amigos que participaram dessa turma, abençoe os amigos que estão ouvindo essa mensagem também. Desde já te peço a tua bênção sobre a nova turma que vai ser formada daqui a um tempo, para que pessoas sinceras, para que o convite chegue até pessoas sinceras que desejam conhecer essa verdade e para que elas possam participar também dessa classe bíblica. E obrigado pelos frutos. Aqui, acompanhando a mensagem, nós temos um fruto dessa classe bíblica, irmã Rosa, que aprendeu e aceitou essas verdades. Eu louvo o Senhor pela vida dela, pela decisão dela, e que nossos amigos, os demais que participaram, também possam tomar essa decisão. No nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos, te agradecemos e concluímos essa classe bíblica felizes por cumprir mais essa missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Concluímos aqui. Agradeço a vocês, a paciência de vocês. Agradeço por terem ficado até o final.